subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Ética cristã e planejamento familiar. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estudar juntos hoje a questão do planejamento familiar. Querido professor, prezada professora, é importante que nós destaquemos junto dos nossos alunos que, primeiro, o casamento bíblico pressupõe nascimento de filhos. E então é importante que o casal cristão tenha um planejamento familiar. Nós vamos discutir dois conceitos: o conceito controle de natalidade e o conceito planejamento familiar, que são coisas distintas. O controle de natalidade são instrumentos usados pelos governos para, como diz o nome, controlar o nascimento de crianças em um determinado país. Os países que adotam controle de natalidade argumentam que precisam diminuir o nascimento de crianças para, entre outras coisas, erradicar a pobreza, fazer melhor distribuição de renda e proporcionar educação de qualidade aos seus habitantes. Nesse aspecto, o controle de natalidade, por vezes, limita, então, o número de filhos até determinado número. E, nesse aspecto, nós entendemos, à luz das Escrituras Sagradas, que não é uma boa opção. Porém, o planejamento familiar é diferente. Não é o Estado que interfere na vida e na família do cidadão, mas a própria família é quem decide, diante de Deus, com os argumentos que possui e com a fé que professa, o número de filhos que pode ter ou que deseja ter. E é desse modo, então, que a ética cristã se posiciona. O controle de natalidade entendemos ser uma imposição do Estado e o planejamento familiar uma decisão da família. É importante também salientar aos nossos alunos que o nascimento de filhos é uma dádiva especial. Quando nós lemos o Antigo Testamento e a promessa que Deus fez a Abraão de que ele seria o pai de multidões e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, nós vamos descobrir que, apesar da promessa divina, Abraão estava casado com uma mulher que era estéril, a Sara. E Deus vai abrir a madre da Sara e Sara vai dar à luz a um filho, o filho da promessa, Isaque. Mais tarde, Isaque vai se casar com Rebeca e Rebeca também é estéril. Isaque vai orar a Deus durante 20 anos para que Deus abra a madre de Rebeca. E Rebeca tem, então, os filhos gêmeos, Jacó e Esaú. E assim também vai acontecer com Jacó. Jacó vai casar com Raquel, a esposa amada, apesar de ter casado também com Leia, enganado pelo seu sogro Labão, mas Raquel, a quem ele ama, também é estéril. E Jacó também vai clamar a Deus para abrir a madre de Raquel, e Raquel vai ter 2 filhos, José e Benjamim. Por que estou salientando esses aspectos? Porque há uma questão que nós precisamos abordar com os alunos, que é o chamado fator multiplicador. Muitos cristãos, tementes a Deus, preocupados em cumprir a palavra de Deus na sua íntegra, eles argumentam que a ordenança que o Senhor Deus concedeu à família é de multiplicação. O Senhor disse: crescei e multiplicai-vos. E então, qual é esse fator multiplicador? Qual é o limite de filhos? Nós podemos limitar o número de filhos de uma família sem incorrer no pecado de transgredir o fator multiplicador? Bem, o que é importante deixar aqui claro, que na Bíblia Sagrada o fator multiplicador não é uma matemática exata, porque no casal, por exemplo, formado por um homem e mulher, são 2 pessoas. E se esse casal tiver um filho, esse casal já multiplicou. Eram 2 pessoas, passaram a ser 3. Esse é o entendimento bíblico, ético, em relação ao fator multiplicador. Tanto isso é verdade, que a multiplicação de Sara e Abraão foi um filho só, Isaque. Depois, o fator multiplicador entre Rebeca
e Isaac foram 2 filhos, Jacó e Esaú. E assim por diante. Então, o fator multiplicador, ele vai depender da soberana vontade de Deus para cada família. Algumas famílias terão 1 filho, outras terão 2 e outras mais do que 2. O que nós estamos aqui argumentando e trazendo para a reflexão de nossos irmãos e alunos desta que é a maior e a melhor escola do mundo, é de que o planejamento familiar é muito importante nos dias em que nós vivemos. E se o fator multiplicador na sua casa já aconteceu, se o casal já tem 1 filho, então o mandamento já foi cumprido. Outra coisa que é importante destacar é que esse mandamento de crescei e multiplicai-vos é uma ordem dada por Deus, um mandamento coletivo para toda a humanidade. Não é uma ordenança individual. Deus não está requerendo que cada ser humano multiplique a espécie. Porque se fosse assim, o que nós poderíamos então argumentar com aqueles que não vão se casar, que vão permanecer solteiros? Estariam eles em pecado? Ou o que diríamos das pessoas que são eunucos? E, enfim, nós não podemos ajustar o mandamento para uma questão individual, porque a ordenança ela é coletiva. Existe até no meio evangélico o adágio que diz que Deus mandou multiplicar, mas que você não faça isso sozinho, não precisa povoar o mundo sozinho. É uma ordem coletiva. Desse modo, então, resolvido esse problema do fator multiplicador, é importante que os nossos alunos tenham consciência da necessidade do planejamento familiar. Ora, cada lar, cada família precisa ter a sua comunhão com Deus e pedir de Deus a orientação quanto ao planejamento familiar. Muitos aspectos devem ser considerados e levados em conta. Por exemplo, a idade da mulher, porque a ciência tem já constatado que determinada idade, principalmente acima dos 40 anos, 50 anos, quando as mulheres estão nesse período da menopausa, já a gravidez passa a ser um risco e é preciso tomar todo o cuidado. Também é preciso levar em consideração o número de filhos que a família já tem, para avaliar se mais uma criança agora, nesse momento da vida, não vai trazer dificuldades financeiras e econômicas para o lar. Porque educar um filho está cada vez mais difícil, tanto nos aspectos econômicos, financeiros, educacionais, quanto também na questão dos relacionamentos sociais. Colocar uma criança hoje no mundo é de responsabilidade enorme. Sempre foi de grande responsabilidade, mas está cada vez maior esta responsabilidade. Então, isto também deve ser analisado. Outro detalhe que pode ser e deve ser analisado no planejamento familiar é o espaçamento entre um filho e outro. Nós vamos criar os filhos juntos, numa faixa etária bem próxima, ou nós vamos esperar um pouco mais, esperar que essa criança tenha uma certa idade para nos programar e ter um outro filho quando a situação econômica já estiver equilibrada, quando as dívidas todas estiverem pagas, quando se pode preparar melhor para receber um novo filho, um quarto, um berçário, um plano de saúde ou coisas similares a estas. O que nós não podemos, irmãos, é negligenciar a necessidade do planejamento. O Senhor Jesus tratou sobre essa questão do planejamento. Ele falou o seguinte: quando um homem, um construtor, decide edificar uma torre, ele precisa, antes de edificar, assentar, calcular, verificar os gastos, as despesas, o investimento, o valor que ele tem disponível para investir nessa torre, porque se ele não fizer isto, ele não planejar, vai acontecer que a torre ficará inacabada e todas as pessoas que passarem em frente àquela torre vão fazer o comentário: este homem começou a edificar e não pôde terminar. E também o Senhor Jesus falou acerca da guerra, da batalha. Ele disse: olha,
Quando um rei vai em combate contra outro rei, ele faz cálculos antes. O número do seu exército, o poder de fogo do seu exército, para saber se vai poder ou não enfrentar aquele outro adversário. E se ele perceber que ele tem número reduzido de soldados e que ele vai perder a batalha, então ele planeja fazer as pazes com aquele rei que vem ao seu encontro em batalha. Então Jesus está falando que o planejamento é algo importante e de relevada importância. Desse modo, esta lição apresenta esta questão para que nós todos, os cristãos, analisemos de modo claro, de modo metódico e com temor a Deus, a necessidade de ter a orientação divina quanto ao planejamento familiar, que de fato não é pecado, desde que esteja de acordo com a soberana vontade de Deus. E assim eu me despeço desta videoaula, agradecendo a sua atenção e desejando-lhe uma aula extremamente abençoada em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.